na segunda da semana que vem, tudo errado. Só valia, de fato, da quinta-feira passada até o domingo. Alguns alunos foram prejudicados por causa dessa minha bagunça. Eu habilitei eles a fazer num horário específico. Então, por isso, me perdoem. Pessoal, estamos gravando. Deixa eu colocar o meu... minha abertura específica. Cadê você, PowerPoint? Bom dia, bom dia. Hoje é dia 27, circuitos em corrente contínua e circuitos em corrente alternada. Uns minutinhos aí do disclaimer, que quase não cabe na tela. Vamos fazer aqui. Opa, beleza. Muito bom. É isso sendo feito, vamos prosseguir. Onde eu estou? Estou aqui. Então, pessoal, vou compartilhar minha tela para a gente dar prosseguimento aos nossos conteúdos de circuitos elétricos. Em paralelo, vocês já tiveram 2 aulas de laboratório, uma com a professora Milana, outra com o professor Giovanni. Tem conteúdos que eu vou ministrar hoje que vão ser importantes, inclusive, para a próxima aula de laboratório, tá? Que são a teoria sobre fasores. Que nome é esse, Peline? É um recurso que a gente usa para analisar circuitos em corrente alternada. Então, hoje, de fato, a gente começa a falar sobre eles. Sobre atividade, eu quero alguns momentos de reflexão e de comentários de vocês. É algo difícil, algo impossível? É verdade, eu fiz bem facinho, viu? Assim, acho que eu estava de bem com a vida, muito calmo, e eu não coloquei a minha ira na atividade, mas vi as notas, tem uma dispersão, acho que relativamente grande, mas com uma concentração de notas boas. Pessoal, a gente ainda tem outras 5 atividades, nós vamos ter 6 ao longo de todo o semestre, sendo que uma será descartada. Então, se por acaso você foi mal, você tem outras oportunidades de recuperar isso. E, desculpa, se você foi bem, não significa que você vai ter que largar as próximas, tá bom? Porque os tópicos são diferentes de uma atividade para outra. Cada um deles vai, então, ter os seus respectivos níveis de dificuldade. São assuntos novos para cada uma delas. Então, não deixem a peteca cair, tá legal? Alguém tem alguma coisa a falar? Eu tenho um comentário, talvez, que... Uma tentativa de racionalizar a dispersão grande que você falou. Eu acho que, na questão 2, tinham alguns itens que tinham potencial de incorrer em dupla penalidade, no sentido de, se a pessoa errar um, ela garante que ela erra outros depois. Aí, por isso, eu acho que dispersou a nota. Porque se a Bom, pessoa cometeu um erro, na verdade, ela cometeu 3, de acordo com a correção do Moodle. Aí, só na revisão, para ela isso. Mas essa esclarecer as coisas. Paulo, mas essa é uma coisa importantíssima. A atividade não termina naquele dia fatídico do, por exemplo, domingo, tá bom? No horário especificado. O objetivo dessas atividades é que justamente aconteça uma avaliação continuada do aluno, mas ainda ele refletindo sobre os erros que cometeu. Então, olha só, fiz a atividade, tirei 3. Pô, que coisa, fiz inteirinha, tirei 3, errei um item, e aquela propagação de erro para os demais. Qual é o trabalho de vocês agora, tá bom? Eu vou deixar ainda até o domingo dessa próxima semana. Vocês têm que pegar a sua atividade, resolvê-la novamente em casa. Pega o material que você submeteu, as suas justificativas, o que você escaneou. Em cima daquilo, identifique os seus erros. Não é eu, Eduardo Pellini, que vou corrigir o seu material, é você. E acredita, nesse processo, o aprendizado é muito mais eficiente do que eu apenas dizer assim, ó, aqui você errou um sinal de menos, aqui você esqueceu de multiplicar, aqui a tensão deveria ser considerada com este e este elemento. Então, existem raciocínios, existem conclusões, existem análises que é de suma importância que você faça. Então, você vai resolver sua prova de novo, vai pegar o seu material que você tinha submetido, identificar os erros e mostrar para mim, no diálogo que tem lá no Moodle, no E-Disciplinas, deixa eu pegar aqui, ó, rapidinho, para quem não está acostumado. A gente fez a nossa atividade test drive, mas eu não instruí vocês de como fazer esse processo de revisão. Mas como é que ele funciona? Então tá aqui, atividade 1, existe aqui um diálogo, já tem colegas que postaram esse diálogo, tem alguma instrução aqui para vocês, tá bom? Ó, tá até o dia 28, mas eu vou postergar até domingo, tá?
Então, você aqui faz o seu pleito. O importante professor, eu cometi esse engano, foi neste lugar. Se eu corrigir ele, este item vai ter esse valor, esse item vai ter esse valor, que é o que tem no gabarito. Se vocês não notaram, o gabarito já está disponível. A resposta final numérica, é só você passar o mouse em cima da sua tentativa da prova, que aquele valor aparece. Então, com base nessa análise que você fez, nessa autoavaliação do que aconteceu durante a execução da sua prova, você coloca lá no diálogo e eu vou fazer uma consideração. É óbvio que, se você não fez o item na prova e você me resolveu ele depois, eu não vou conseguir te dar muita coisa. Para ser sincero, é difícil até de eu dar algum ponto por algum item que você não teve tempo de fazer no tempo de prova, mas que depois fez mais tarde no tempo de revisão. Mas, mesmo assim, faça, tá? E apresente para mim. Mas, em geral, o que acontece cometi um erro de atenção. Foi um sinal errado aqui, Perini, eu encontrei o erro. Eu posso te dar menos ponto naquela questão, que às vezes foi zerada, então dou 50% nela, e nos itens subsequentes, cujo raciocínio estava correto, e apenas aquele valor propagado é que destruiu as respostas numéricas, eu posso te dar 100% por aqueles itens. Então, não termina hoje, ou não terminou no domingo, a sua avaliação. A sua avaliação, ela persiste até você identificar todos esses erros e fazer esse processo de revisão. Pessoal, isso é uma coisa que, para mim, Perini, vai tomar um tempo considerável. Tanto que por isso que eu preciso de um fôlego aí. Eu tenho outras disciplinas que eu faço essa metodologia. Ela é custosa para o professor, porque eu tenho que analisar prova por prova, cuidado com cuidado, o que ele fez e o que ele descobriu dos seus erros, para ver a nobreza desse pedido, se ele é digno ou não, e atribuir aos pontos. E isso vai mudar um pouco a percepção das notas. Se agora elas têm uma dispersão alta, é muito provável delas se reagruparem em torno de uma curva, por exemplo, baleia, que é o que eu espero. Tá? Ou seja, não é uma coisa média, 5 bola e dispersão do 0 até o 10. Não. O que a gente espera com um bom processo de aprendizado é que justamente essa curva seja deslocada para cima, tá bom? Até com uma concentração de notas maiores em relação a notas menores. Tudo bem? Mais uma professor. Diga, João. Então, eu tive uma dúvida na hora de enviar, eu não consegui colocar os outros professores, era só para colocar o senhor mesmo? Sim. Vamos lá. Essa atividade é relativa à disciplina, envolve coisas de teoria, de laboratório também. As próximas, inclusive, eu posso pedir conteúdos que foram ministrados no laboratório, tá bom? Se prepare. Mas eu que vou ficar responsável por toda esta análise. É só você colocar lá, não precisa nem ser nominal a mim, prezado professor, professores, ou o que quer que seja, tá bom? Mas o importante, coloque esse pedido através desse recurso do Moodle de diálogo. Não me manda e-mail, tá bom? A não ser num caso excepcional. Por exemplo, aconteceu, um aluno estava ao encapsular os arquivos para mandar para nós, cometeu um engano, o arquivo veio corrompido, tá bom? E eu percebi. Aí eu mandei um e-mail para ele e pedi, olha, me manda de novo o arquivo que você submeteu, tem algum problema. O problema foi sanado e o processo foi continuado. Mas, em geral, todas as comunicações para essa finalidade de revisão façam pela atividade de diálogo. Porque senão meu e-mail fica também soterrado de solicitações, não só de vocês, mas de outras disciplinas. Entendi. E na hora de anexar, assim, eu anexei o arquivo explicando o que eu tinha errado e tudo mais, mas daí eu anexei também a minha primeira resolução. Não sabia se tinha que anexar de novo ou não. Daí eu anexei por via das dúvidas. Sem problema. Se você já tinha colocado junto da prova, que esse é Sim. Vou ser sincero, esse é o principal objetivo. Eu preciso, professor, ter ideia daquele momento em que você estava na prova. A prova é assíncrona, mas eu sei que naquela ocasião você elaborou alguma coisa, fez um raciocínio, e eu preciso capturar aquele processo daquele momento. Então, é imprescindível, quando você manda a sua prova, manda todo o rabisco, rascunho que você utilizou para resolvê-la.
Tudo bem? Sim, mas na hora que eu mando a resolução, que eu mando o pedido para rever, eu mando também a resolução inicial que já estava na prova ou não precisa? Não precisa, não precisa. Você Ah, pode, tá. inclusive, se referir a ela. Professor, como você pode ver nos documentos anexados da prova, lá na linha tal, então não precisa mandar ele de novo. Muitos alunos fazem uma coisa que eu acho que é interessante, facilita muito a minha vida. Pega esse mesmo material que foi escaneado e em cima dele faz anotações. Por exemplo, com o mouse, com o paintbrush, circula, ó, aqui está o erro, Pellini. Isso é extremamente bem-vindo, porque o meu trabalho de revisão é justamente, pega o documento da prova, pega o documento que está no pleito de vocês pelo diálogo, confronto e vejo, opa, é verdade, está certo, está errado, tem um erro de conta aqui, tem uma aproximação errada, tem uma inversão de sinal, tem um erro de conceito nesse lugar. Ao confrontar é que eu consigo atribuir as notas de vocês. Se você fizer esse trabalho, eu vou ficar muito contente. Tudo bem? Tudo bem, e uma última coisa, se você tem um erro mais ou menos no final da prova, você pode chegar aí só falar direto dele, assim, e daqui para cima tá certo, o primeiro erro foi aqui, daí eu vou falar daqui para baixo. Sim, você tem que dizer, Ah, tá. olha para sua prova, ela tinha que chegar naqueles valores numéricos. Inclusive, às vezes, o enunciado que a gente faz pode até ter um erro aqui e ali que pode levá-lo a um outro raciocínio. Então, você chegou em respostas que são bem diferentes daquelas que o enunciado previa e que o gabarito mostrava. Olha, você vai olhar para aquilo que você fez, aquilo que está lá, identificar aonde estão as diferenças. O que lhe fez ir por um caminho que não era o caminho dito correto. Encontra essas evidências, mostra para mim. É esse o objetivo. Nisso você está aprendendo enormemente os conteúdos da disciplina e os assuntos relacionados a cada atividade. Beleza? Beleza, era só isso, obrigado. Vamos lá. Então, turma. Só mais um comentário, professor Pelin. Que, na verdade, dois, não, porque a Natália vai falar também. Mas, o primeiro, quanto à questão você falou de upar um arquivo também no pleito. Uhum. Das próximas vezes eu garanto que eu vou fazer isso, mas dessa primeira eu escrevi por extenso no espaço de escrita. Tem problema ou atrapalha muito a sua questão? As duas coisas são válidas, e eu não vou dizer que uma é melhor do que a outra. O que de fato eu disse e confessei para vocês é que quando vocês me colocam um documento escaneado e às vezes já mostra no seu documento onde está o erro, isso facilita a minha vida. Facilita, mas desculpa, eu estou aqui para trabalhar. Então, se você me escreve exatamente a mesma coisa, naquele campo de texto, digitando, colocando equações, formatando o seu texto, você tem a minha igual simpatia, porque está lá as evidências. Eu só vou ter que confrontar com o seu documento. Então, do jeito que vocês quiserem, seja por texto escrito, digital, seja pela alteração num dos documentos que você usou durante a prova e a reemissão deles, a ressubmissão dele com anotações por cima. Qualquer um dos dois caminhos é aqueles que eu estou esperando para poder revisar a prova de vocês. Beleza? Beleza, valeu, professor. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, me mandem ela por e-mail, porque nós temos que seguir no nosso conteúdo. Vamos lá. Pessoal, na aula passada, nós estávamos falando sobre as leis de Kirchhoff. Foi as últimas coisas que a gente estava dizendo a respeito da análise de circuitos elétricos. O que estava contido nesse conhecimento? Olha, eu expliquei para vocês o que são os nós nos nossos circuitos elétricos, né? Eu tenho nós lá no meu circuito, eu tenho malhas, e essas malhas envolvem tanto os bipolos ativos como bipolos passivos. Em cada uma dessas circunstâncias, a gente viu, então, as leis de Kirchhoff, aquelas leis que dizem a conservação das correntes incidentes em nós tem que ser igual a zero, tudo que entra de corrente tem que ser igual a tudo que sai em cada nó do sistema.
a segunda lei de Kirchhoff, que diz que o potencial elétrico, as diferenças de potencial acumuladas num percurso, em uma malha de um circuito, também tem que ser conservativas, tem que ser igual a zero. As quedas de tensão mais os aumentos de tensão, assim que você terminar o percurso de uma malha, essa somatória de tensões acumuladas tem que ser zero. E já tinha falado numa aula passada, existe mais uma coisa que é uma cola que vai conseguir fazer a conjunção dessas equações de nós, que tem correntes, de malhas que têm tensões entre si, que são as leis a lei de Ohm. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora, meio que rapidamente, é mostrar técnicas que a gente utiliza para pegar um circuito elétrico e gerar um sistema linear, resolvível, capaz de ser colocado, por exemplo, num solver ou até resolvido na mão por processos de substituição, diagonalização de matrizes, aí use o método que você quiser. Legal? O importante é que não existe um único método, existem vários, e existem também softwares que fazem por trás dos panos exatamente esses métodos, e que eu vou mostrar para vocês alguns deles para que vocês possam até usar como, vamos dizer assim, um gabarito para a solução dos problemas de uma lista, por exemplo. Mas preciso deixar já claro, não adianta você ficar confortável. Se existe software, eu não preciso saber resolver na mão. Precisa, porque os softwares, eles trabalham com modelos. Esses modelos, eles remetem à realidade. E se você acredita, às vezes, piamente nos resultados de um software, é capaz de você estar cometendo um erro de engenharia gravíssimo, porque o seu modelo pode estar errado. Então, saber interpretar, ver o que o software te dá de resultado, entender as causas, não apenas as consequências dos seus bipolos, no seu circuito, é fundamental para você poder saber se o seu trabalho de engenharia está bem feito. Ok? Então, vamos lá. Quais são as técnicas que a gente pode usar para gerar esses sistemas lineares? Existem vários caminhos. A apostila 1 de circuitos de corrente contínua apresenta praticamente todos. E nós vamos começar hoje já circuitos de corrente alternada, e esses métodos da primeira apostila, para montar as equações de circuito, também vão se aplicar a circuitos de corrente alternada também. Só vai mudar um pouco a complexidade das nossas representações. Em vez de usar números reais, nós vamos ter que começar a usar números complexos. Então, quando eu falo complexidade, de fato é uma mudança nas nossas representações. Então, vamos visitar um pouco desses métodos que estão lá na nossa apostila. Existe um método que nós chamamos de análise nodal. A análise nodal, ela é apropriada porque ela está verificando, apesar de estar falado nó você remete à primeira lei de Kirchhoff, que é a soma das correntes, cada nó tem um potencial. Então, aqui na análise nodal, as incógnitas do meu problema, usualmente, são as tensões nodais. Tensões nodais. Então, vamos botar o pé no chão e entender o que significa isso. Se eu tenho um circuito elétrico, um nó eu vou admitir como um nó de referência. Aí eu tenho, por exemplo, um dipolo ativo, vou ter um outro dipolo ativo, aqui eu tenho um dipolo passivo, daqui para cá outro dipolo passivo. Um circuito bem simples que a gente sabe resolver ele desde o ensino médio. Então, quando eu faço uma análise nodal, o objetivo é determinar, em relação a um nó de referência, então esse aqui eu vou chamar referência, este nó aqui, todos os potenciais nos outros nós do circuito. E esse circuito aqui, por acaso, só tem esse nó, eu vou chamar esse aqui de E1, e esse, aliás, eu vou chamar esse de nó A, eu vou chamar esse de nó B, e o que a análise nodal faz? Ela encontra EA, ela encontra EB. É a tensão em relação à referência, tá bom? Aqui a gente poderia chamar essa tensão, inclusive, de VA-REF, e essa aqui, VB-REF.
ao invés de chamar de uma tensão nodal, de uma queda de tensão. Professor, mas eu precisava descobrir essa tensão aqui, ó, VAB. Se eu sei as tensões nodais, eu sei calcular também essa queda de tensão. Então, o que essa análise faz? Ela produz para nós um sistema de equações em que eu tenho uma matriz com propriedades importantes do nosso circuito, um vetor, que normalmente é um vetor das nossas incógnitas. Então, por exemplo, aqui eu posso ter as nossas tensões nodais. Tensões nodais. E o resto do meu sistema linear, aqui aparecem correntes forçadas. Poxa, mas aquele meu circuito nem tem fontes de corrente. Bom, depois a gente vê a análise disso. O que acontece é que isso aqui é uma visão matricial de um sistema linear. Tá? Aqui existem componentes dos mais diversos, que remetem à lei de Ohm, só que a lei de Ohm na forma de admitância, na forma de condutância. Isso daqui, por exemplo, se for tensões, isso daqui for correntes, deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui é um vetor de tensões, isso aqui é um vetor de correntes. A lei que estabelece esse relacionamento de tensões e correntes em qualquer circuito, isso aqui tem que ter uma dimensão de uma matriz de condutâncias, tá bom? Bom, então, essa é uma forma de fazer esses nossos circuitos, tá? De resolvê-los, é fazer a chamada análise nodal. Professor, como é que eu monto isso? Vamos ver em breve. Não é a única forma, existe uma outra análise que é interessante, que nós chamamos de análise de malhas. A análise de malhas tem uma versão dela que, inclusive, na apostila, ela é bem descrita, que nós chamamos de, entre aspas, eu vou colocar, correntes fictícias de Maxwell, que no meu circuito, ao invés de ter como incógnitas as tensões nodais, ou seja, eu não sei quais são a distribuição das tensões, eu sei algumas. Por exemplo, nesse circuito aqui de cima, se isso aqui fosse 10 volts, eu nem precisava montar um sistema linear, porque aqui eu tenho praticamente a certeza absoluta de que EA é 10. E se essa fonte de tensão é uma fonte de tensão mesmo, isso aqui, por exemplo, tem 5 volts, eu sei que o EB vai ser menos 5. Então, esse circuito que eu desenhei de exemplo, ele é o pior para eu representar uma análise nodal, porque ele já está resolvido. Ele não tem complexidade na sua constituição. E, rapidamente, ele se desdobra em uma única equação, aliás, em duas únicas igualdades. O que eu estou dizendo aqui, quando você tem circuitos mais complexos, a análise nodal é viável. E a análise de malhas também. A análise de malhas, as incógnitas são usualmente correntes em ramos do circuito. Então, de novo, se eu tenho um circuito elétrico com um monte de componentes aqui, que eu não sei quais são, podem ser bipolos ativos, podem ser bipolos passivos, e eu tenho nós dos mais diversos. O que a análise de malhas faz, ela trabalha com as correntes que circulam por malhas do circuito. Malhas é um conceito que eu mostrei para vocês na aula passada, são os percursos que eu identifico dentro do circuito. Então, aqui eu tenho uma malha, e existe uma outra malha aqui, ou, se eu quiser, existe também uma malha olhando esses componentes pelo lado de fora. Vamos lá, quem não entendeu o que é malha, eu saio de um nó, não precisa ser um nó de referência, pode ser um nó qualquer. Eu preciso andar por bipolos do meu circuito de forma a fazer um laço fechado. E então eu posso fazer esse caminho do verde claro, tá? Saio daqui e volto para cá. Posso fazer esse caminho do azul, posso fazer esse caminho do magenta. São 3 malhas possíveis.
o que é interessante é que, em cada uma dessas malhas, nós vamos considerar correntes que circulam por elas e, por causa dessas correntes, as quedas de tensão. Bom, moral da história. A análise de malhas, em geral, ela vai resultar para nós em uma matriz, que aqui são resistências de malha, então é uma matriz que ela é equivalente às resistências presentes nas malhas do nosso circuito, vezes um vetor de incógnitas, que agora vão ser correntes, tá bom? E eu sei que o produto dessas duas coisas tem que dar uma tensão. Então, é uma outra forma, e aqui tensões, então aqui são tensões forçadas, aqui as incógnitas, as correntes de malha, e aqui uma matriz com resistências. Professor, como é que eu monto isso? Eu mostro em breve para vocês. Bom, não é a única forma de fazer análise de circuito. Existe uma forma aquela que eu vou mostrar para vocês, porque em geral nos casos menores, pequenos, é suficiente, mas em circuitos maiores talvez seja muito confusa, que é fazer com inspeção. Então vamos trabalhar um pouco e botar os pés no chão. Vamos lá. Eu vou pegar um circuito elétrico em corrente contínua, circuito em corrente contínua para análise. E analisar um circuito é calcular tensões e correntes em todos os seus pontos. Vamos lá. Eu tenho uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão tem uma resistência, vai até um nó. Aqui eu tenho outra resistência. Aqui eu tenho outra resistência. Aqui eu tenho outra resistência. Aqui eu tenho uma resistência de novo. E aqui eu tenho uma nova fonte de tensão. E aqui embaixo, por acaso, eu não vou ter elemento algum. Tem vários nós nesse circuito, tá? Se vocês forem falar, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, esse nó aqui é o único na parte de baixo, porque não existe nada nesses caminhos, então é como se eu tivesse, ó, se isso aqui eu vou chamar de V1, isso aqui eu vou chamar de R2, esse eu vou chamar de R1, esse eu vou chamar de R3, esse eu vou chamar de R4, esse de R5 e esse aqui eu vou chamar de V2. Esses elementos aqui, olha, eu poderia representar eles como um único nó aqui embaixo, e aqui sai a fonte V1, que vai embora para lá. Aqui eu tenho R2, aqui eu tenho R4, aqui eu tenho V2. Então, este nó aqui, ó, é esses três nozinhos aqui de baixo. Lógico, esse meu desenho à direita é tenebroso, ruim, terrível de você sistematicamente fazer análises. Por isso que a gente só desenha ele dessa forma que eu coloquei aqui à esquerda. Ele é mais fácil de a gente interpretar, só precisa lembrar. Aqui embaixo eu tenho apenas um nó. Então, deixa eu usar isso aqui, tá certo. E deixa eu apagar esses artefatos aqui. Tchau você. E vamos lá. Eu vou pegar vocês aqui todos, deleta. Então, vamos lá. Esse circuito é um circuito que eu quero analisar para pegar todas as correntes e todas as tensões. Como que eu começo a fazer essa análise? Não tem segredo. Primeira lei de Kirchhoff em todos os nós, segunda lei de Kirchhoff em todas as malhas. Precisa ser em todas? Não. E aí aqui vem as dicas, tá, que fazem com que esse processo seja viável e, em geral, resulte em um sistema de equações linearmente independente, capaz de ser resolvido aí na sua calculadora preferida. Vamos lá. A primeira delas, então, é adotar uma referência. Como a gente tem mais de uma fonte nesse circuito, em geral, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou escolher o terminal negativo desta fonte como referência. Então, este aqui vai ser o meu nó, que eu vou colocar um símbolo de terra. Terra é um nome que a gente vai ver com mais frequência em circuitos de corrente alternada, mas é um lugar que está com um potencial de referência seguro, zero. 0 volts vai ser admitido como este lugar. Professor, essa outra fonte também está ligada aqui. Então, nesse caso,
a escolha da referência é bastante adequado. Mas imagina que eu coloque uma resistência nesse lugar. E eu peço, escolha a referência. Olha, não é mais esses nós da esquerda iguais esses nós da direita. Eu poderia, inclusive, adotar como referência este lado e remover essa referência. O importante é, uma tem que ser escolhida. Uma e apenas uma. Então, vamos voltar para o problema original. Aqui é meio que indiscutível. Eu só vejo uma referência. Tá? Coloquei esse lugar. Professor, posso botar referência aqui em cima? Pode, do planeta de onde você vem. Se você quiser, você põe referência onde você preferir. A matemática é toda descrita em função disso. Então, só tente não errar na descrição matemática do seu problema. Então, voltando. Encontrei uma referência. Depois de encontrar uma referência, encontrar todos os demais nós do circuito. E eu vou colocar os nós com uma cor azul. Vamos lá. Onde vocês acham que tem nós? Entre quais componentes? Chat, rapidinho. Me dá os vizinhos de um nó. Os bipolos que partem desse nó, por exemplo. Ó, esse é o nó de referência. Já está aqui. Vou deixar ele azul também, porque ele é um nó. Mas eu quero os demais. Vamos lá, pessoal. Entre R1 e V1. Beleza. Está chegando. Vou fazer um monitoramento aqui da minha internet. Ontem eu estava dando aula, eu falei por 20 minutos sozinho, porque caiu a minha conexão. Eu fico fazendo um ping aqui para saber se está tudo funcionando. Quem quiser saber o que eu estou fazendo, me pergunte. Então, o colega falou, ó, no chat, entre R1 e R3. Ó, entre R1 e 3, sim, eu tenho um nó. Tem mais. Alguém me falou pelo áudio. Entre R1 e V1. Opa, é verdade. Entre R1 tem um outro nó. Mais. R3 e R5. Por autossemelhança, vocês estão vendo, ó, aqui tem um outro nó e aqui tem outro nó. Alguém está vendo mais algum? Como eu disse, aqui embaixo, todos são o mesmo, e eu vou representar um deles apenas. Essas identificações são relevantes porque eu sei que em cada um desses nós existe uma lei de Kirchhoff, tá bom? A primeira lei é executada em cada um deles. Tá bom. Não parem por aí. Vamos botar nomes nos nós, porque cada um deles eu tenho uma propriedade. Então, eu vou chamar esse aqui, por exemplo, de A, esse eu vou chamar de B, esse eu vou chamar de C, esse eu vou chamar de D. E este último nó aqui, que é o nosso de referência, só para ficar com algum nome, a gente pode chamar de N, por exemplo, tá bom? Porque é um neutro, referência, ou dote o nome que você quiser, tá bom? Encontrei, identifiquei os nós. Próximo passo, eu quero que vocês identifiquem as malhas do circuito. Mas nas malhas, eu não quero que você encontre absolutamente todas. Eu quero que você encontre aquelas que conseguem cobrir o seu circuito. O conjunto total de malhas é bastante grande. Eu não quero todas, eu quero as malhas mínimas que cobrem o circuito. Então, eu vou colocar aqui, ó. Enquanto isso, vocês vão me dizer o seguinte. Aonde estão essas malhas? Vocês vão ter que escrever no chat para mim. Professor, sai do nó N, A, B e volta para o N. Então, coloquem para mim os nós que fazem o percurso dessa malha ou dessas malhas. Vai colocando no chat. Então, encontrar todas as malhas que cobrem todos os ramos do circuito. Mas eu quero um conjunto mínimo. Não adianta eu colocar malhas redundantes. Nós vamos ver agora. Olha só. O Malik já colocou algumas malhas. Ele colocou NAB. Então, pressuponho, ó, N, saí do nó N, fui para o A, vou para o B e volto para a origem, volto para o N. Tá bom? Sim, é verdade. Essa é uma malha. Então, vou chamar aqui, ó, NAB. E se alguém quiser ser preciosista, N. Voltei para o nó inicial. NABC. Ó, o que o Malik fez foi isso daqui, ó. N
Deixa eu ver se a Sofia, eu posso encaixar a pergunta dela agora. Não entendi porque todos os nós de baixo são iguais, sendo que tem resistências diferentes para encontro das correntes. Já vou te falar, Sofia, é que esses fiozinhos que estão aqui, ó, eles são apenas ilustrativos. É como se eu tivesse, aonde havia um nó e partiam os seus 4 ramos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Esse nó, ele tem 4 ramos saindo. Eu apenas distribuí ele entre 4 saídas para ficar mais distinta a montagem do circuito. Mas, de fato, olha só, todos esses bipolos que estão aqui, aqui eu tinha um bipolo, um bipolo, um bipolo. A tensão na parte de baixo deles, ó, que está nesse terminal dele aqui, ó, todas estão no mesmo lugar, estão no mesmo ponto. Então eu só tenho um nó. Se esse caminho aqui, ó, entre, por exemplo, esse nó e esses 2 nós que eram o mesmo, tiver uma resistência, esse fato já não é verdade. Eu já não tenho mais um único nó, eu tenho 2. Eu tenho um nó aqui na esquerda, um grande nó aqui, um grande nó aqui, entre eles 2 componentes. E se eu tiver resistência aqui? Opa, agora eu vou ter outro nó. E se eu tiver resistência aqui? Nossa vida é um inferno, eu tenho na parte de baixo 4 nós. Tudo bem? Então, o que faz com que um nó elétrico seja considerado igual a um outro nó elétrico é se eles estão conectados por um fio sem resistência. Então, esse fio aqui, ó, não está dito que há qualquer tipo de impedimento à passagem da corrente elétrica. Então, a tensão que é colocada nesse lugar, ela vai ser igual a desse lugar, tá bom? Se não tem resistência, não tem queda de tensão, então eu posso ligar todo mundo junto. Tudo bem? Então, o conceito de nó, ele está associado, na lei de Kirchhoff, à soma das correntes que entram. Mas o que é um nó? É um lugar num circuito que tem o mesmo potencial em relação a uma referência. Eu posso até ter circuitos que eu tenho um nó aqui e um nó aqui, e a tensão entre eles é ó, aqui está um nó de referência, aqui está uma nuvem, é uma loucura de conectividade de componentes. Eu tenho um nó de referência, e eu sei que essa tensão aqui V é a mesma tensão que essa aqui V. Esses nós, teoricamente, são os mesmos. Tá bom? Por essa definição. Se eles têm a mesma tensão, ele é um mesmo nó. Tá bom? Cuidado, a gente vai ver isso com mais detalhes para frente. Vamos lá. Então, voltando às nossas malhas aqui, uma ali que tinha feito um conjunto. O outro conjunto era o NABC. Então, eu vou sair do N, eu vou passar para o B, vou passar para o C, e se eu termino no C, eu volto para o N. Então, eu vou voltar para cá. Então, essa aqui é a malha NABC, e voltamos para o N. E, como eu disse para vocês, eu estou procurando um conjunto de malhas que feche todo o circuito. Ó, existe ainda esse componente e esse componente que não estão cobertos por uma malha. O Malik sugeriu que nós utilizássemos a malha NABCD, que é N, A, B, C e D. E voltando de novo para o nó N. N, A, B, C, D, N. Todos estão de acordo? É um conjunto mínimo de malhas. A malha magenta, azul clara e laranja. O que é importante é que não é um único conjunto. Eu poderia ter feito, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa simples. Eu vou desenhar de novo, não custa nada. Um outro exemplo seria, aqui eu tenho o V1, aqui eu tenho R1, aqui eu tenho R2, R3, R4, R5, e aqui eu tenho V2. E aqui todo mundo embaixo é igual. Olha só, outros 3 conjuntos de malhas. Esta malha aqui, eu já nem estou desenhando quadradinho para vocês perceberem. Eu estou percorrendo um laço dentro de um circuito. Saio de um nó, percorro os outros nós. E passando por bipolos, tá bom? Ó, essa outra malha, essa outra malha. 3 e que cobrem o circuito inteiro. Serve isso? Serve. Professor, eu gosto de usar a malha externa. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma malha aqui por fora. E isso eu percorri esses elementos aqui, ó. Isso eu percorri esses elementos aqui, ó. Percorri isso, percorri isso, percorri isso e percorri isso. Eu queria mais uma malha para fechar. Posso usar essa aqui, ó? Pode? Opa!
E olha só, com duas malhas, eu consigo atender o circuito todo. Então, assim, o menor conjunto é 3? Não, ainda tem conjuntos menores. Quando eu digo conjunto mínimo, eu não quero que vocês coloquem um mínimo absoluto, eu quero que vocês percorram, eu acho que até vou colocar isso de forma mais enfática. Eu não quero que vocês encontrem um conjunto mínimo de fato, eu quero que vocês encontrem todas as malhas que cobrem todos os ramos do circuito, tá bom? Mas não considere malhas que passam pelos mesmos bipolos. Então, uma malha percorrida deste jeito e outra malha percorrida deste jeito são a mesma malha. Não considera ela duas vezes. Deixa eu te mostrar o porquê que eu estou pedindo para vocês verificarem essas malhas. É que na resolução de circuitos elétricos, a segunda lei de Kirchhoff diz que quando eu estou numa malha, o potencial elétrico tem que se somar e tem que ser igual a zero, absolutamente zero. Não é para ter uma somatória diferente de zero num percurso fechado. Tudo bem, então nós vamos usar isso daqui a pouquinho. Outra coisa importante é saber as relações de tensão e corrente. 4. Relações entre tensões e correntes nos bipolos. E isso dá origem à análise do circuito elétrico, a um processo em que eu preciso batizar aonde eu acho que as tensões estão e quais são os valores das suas correntes. E que remete ao assunto que eu dei na aula passada, que é aquelas convenções que eu uso para representar tensões e correntes. Então, esse item 4, ele se desdobra em assumir tensões em bipolos. Até vamos falar corretamente. Já vou responder a sua pergunta, Carolina. Acho que a melhor forma não é nem falar tensões, as quedas de tensão. Quedas de tensão. Quedas de tensão em bipolos e as suas correntes nos seus ramos. Quando eu digo assumir, porque eu preciso, às vezes, chutar. Eu não sei a direção, não sei o potencial, vou chutar. Esse chute não é feito de qualquer jeito. Em bipolos ativos, a gente usa a convenção do gerador. Em bipolos passivos, convenção do receptor. Então, vamos lá. A Carolina falou, professor, é melhor escolher o mesmo sentido para todas as malhas, só horário ou anti-horário? Para ser sincero, é interessante, principalmente se você quiser utilizar a última técnica que é mostrada na apostila de circuitos de corrente contínua, que é a corrente fictícia de Maxwell. Lá, você cria uma corrente que diz, essa corrente percorre uma malha. Para que o raciocínio da montagem do sistema seja consistente, todas as correntes precisam estar orientadas na mesma convenção. Por exemplo, no sentido, a corrente das malhas, ou as malhas, do jeito que você as percorre, sempre na mesma direção. Ou tudo anti-horário, ou tudo horário. Tá bom? Vamos ver isso agora, que eu vou fazer a finalização desse exercício, tá bom? Então, pessoal, advindo desse raciocínio todo, a gente pode chegar à conclusão desejada. Identificadas os nós, identificadas as malhas, sabendo todas as relações de tensão e corrente, eu posso escrever todas as equações de circuito. São muitas. O que eu preciso é um conjunto de equações que seja linearmente independente e que me forme um sistema linear. Então, seguindo esses passos,
só escrevendo para os nós todos, exceto de referência, para todas as malhas que cobrem o meu circuito, eu consigo ter um conjunto linearmente independente. Vamos lá. Então, próximo passo. Vou fazer esse item 4 aqui, que é batizar as correntes e as tensões no meu circuito. Vou desenhar o circuito mais uma vez. Aqui está. Esse aqui é o V1. Está aqui o meu nozinho. Eu vou querer fazer em outro desenho, só para não ficar mais poluído e a gente perder as informações das malhas e dos nós. Ok. Resistência. Tensão aqui. Ok. Eu estou desenhando as bolinhas, que é só para dizer que esses fios estão soldados, tá bom? Mas não significa que aqui embaixo cada um deles é um nó. A gente já viu isso, é um nó só. Esse aqui é o R1, esse aqui é o R2, esse aqui é o R3, esse aqui é o R4, esse aqui é o R5, este aqui é o... Eu vou colocar o V2 para o lado de fora, V2. Vou até colocar esse R1 aqui na parte de baixo, que me facilita a vida. Então, o que é fazer o item 4 nesse circuito? Assumir quedas de tensão em bipolos e as suas correntes nos seus ramos. Vamos fazer isso? Eu começo sempre fazendo a representação das correntes. Eu acho mais prático. Eu vou representar as correntes em vermelho e eu vou começar a fazer uma coisa que é peculiar para cada tipo de bipolo. V1 é uma fonte de corrente. Desculpa a cacofonia. V1 é uma fonte de tensão. A fonte de tensão é um bipolo ativo. E é um bipolo ativo, a corrente sai pelo terminal positivo. A corrente está aqui, ó. Tá bom? E essa corrente eu vou chamar, por exemplo, de I1. Será que essa corrente de fato está saindo? Deixa a matemática te dizer. A prova que vocês fizeram, a atividade, a corrente na fonte de tensão, ela é invertida, porque ela é uma bateria que está sendo carregada. Então, eu posso admitir a corrente saindo, mas se por acaso a corrente tiver um sinal negativo, é justamente a matemática me dizendo, seu gerador não está produzindo potência, está recebendo potência. Ele não está produzindo corrente, ele está recebendo corrente. Tá bom? Mas, ó, eu vou admitir, é um bipolo ativo, a corrente sai pelo terminal positivo. Mesma coisa no outro bipolo ativo aqui, ó. Esse cara aqui, ó, I2. Legal. Próximo bipolo. Vamos analisar esse aqui, ó, R1. Eu poderia até chamar de outra corrente. Por exemplo, falar assim, ó, R1, eu vou chutar a corrente para cá. Aliás, eu sou um cara de outro planeta, eu vou chutar a corrente para cá e vou chamar de I3. Tá bom. É viável. Tá certo. Vamos fazer desse jeito? Vamos. Aqui em R2, eu vou chutar uma corrente descendo aqui, eu vou chamar essa corrente aqui de I4, é mais uma incógnita do meu problema. Aqui eu vou chamar essa corrente aqui de I5, tá bom? Eu vou chamar essa corrente, eu vou colocar até para cima. Poxa, Pelinha, mas a outra se botou para baixo. Não tem importância, matemática vai dizer para mim o que eu estou fazendo de convenções, de direções certas ou não. E por último, eu vou colocar aqui um I7. I7. Aliás, esse 7 aqui, ó, eu vou colocar para o outro lado. I7. Legal. Botei correntes em todos os ramos. Tem mais algum ramo que não tem corrente? Professor, aqui embaixo, essas correntes aqui, olha, cada uma delas é uma. Então aqui vai ser uma corrente, eu posso chamar ela até ela de I8, essa corrente aqui eu poderia chamar de I9, essa corrente eu posso chamar de I10. Professor, mas espera lá, era um nó único, como é que agora você está me dizendo que tem 3 correntes? Na hora que eu separei, a corrente está vindo para cá, ela recebe essa outra, produz uma terceira que vem para cá, recebe essa outra que produz uma outra corrente. Então, as correntes, elas vão entrando nesses vários nozinhos, tá bom? E vão se acumulando. Se eu considerar isso aqui tudo como um único nó, de fato eu não vou ter várias correntes. É como se eu estivesse me ignorando essa distribuição de correntes ao longo dos nós, tá bom? A gente vai ver isso com alguma calma. Eu vou representar desse jeito agora, só para mostrar para vocês o quão exagerado talvez essa representação. Tem
tem muitas correntes que não precisariam estar representadas aqui. Mas eu não vou terminar com as correntes por enquanto. Vamos fazer as tensões. As tensões eu vou colocar em azul. Então, o que diz a convenção de gerador? Se isso aqui é um bipolo passivo, a tensão concorda com a corrente. E, por acaso, a tensão aqui já é o próprio V1, tá bom? Essa incógnita do circuito já está resolvida. Qual a tensão desse nó em relação à referência? É V1, de fato. Bom, vamos continuar. É um bipolo passivo. Bipolo passivo, se a corrente sai para cá, a tensão está no sentido contrário. Eu vou chamar esse daqui, ó, de, deixa eu ver, V3, tá bom? Por acaso, V3 e I3 está relacionado ao R1. Cuidado com as bagunças que eu estou fazendo. Aqui, I5, a corrente está para cá, a queda de tensão está para cá. Vou chamar esse aqui, então, de V5. Esse I7 está para cá, a queda é o contrário, V7. Aqui, I2 está para cima, é um bipolo ativo, a tensão concorda. Então, aqui eu vou chamar, esse é o V2. Corrente está para cima, desce. Esse aqui é o V6. Esse cara está para baixo, esse cara sobe. Esse aqui é o V4. Deixa eu ver se está faltando mais alguém. Professor, e esse ramo aqui? Se você quiser, você representa a corrente. Não é um bipolo ativo, não tem uma fonte de tensão aqui, não tem uma fonte de corrente. Na verdade, tem. É interessante. Mas, posso representar isso aqui? Pode. Mas qual que vai ser a sua curiosidade ao descobrir que V9 é zero? Sim, porque não tem diferença de potencial esses pontos. Então, eu não preciso representar todas as tensões em todos os ramos, e não preciso representar também todas as correntes. Deixa eu mostrar, então, o que acontece com as correntes. Dá uma olhada aqui, ó, I1 e I3. O que vocês acham que elas são? A primeira lei de Kirchhoff, nesses dois nós, já diz o seguinte, olha, I1 entra e I3 entra. A primeira lei é indiscutível. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, tudo que entra é igual a tudo que sai. Ou, em outras palavras, que o I3 é igual ao menos I1, que o I1 é igual ao menos I3. Olha o que a matemática está me dizendo. Prezado, se você considerou essa corrente entrando aqui, na verdade, ela é a mesma corrente I1 saindo daqui, porque não tem nada mais entrando nesse nó. Então, será que eu precisava mesmo ter colocado o I3? Não poderia ter usado I2? Poderia. Ia simplificar a sua quantidade de equações. Do jeito que eu fiz, o número de equações vai ser bastante grande. Mas vamos fazer de uma forma um pouco cega e ver essas equações. Vamos lá. Então, o item 4, que é assumir as quedas de tensão, já assumi todas elas. O que eu não fiz ainda foi fazer as relações mesmo, as leis de Ohm. Mas vamos executar a primeira lei de Kirchhoff e a segunda lei de Kirchhoff. Vamos lá. Primeira lei de Kirchhoff. Tem dois Hs e tem dois Fs. Em todos os nós. Os nós aqui, deixa eu lembrar os nomes que eu dei. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C, esse é o D e o último é o N. Eu não preciso fazer para o nó de referência. Então, todos os nós exceto referência. Posso escrever para o nó de referência? Pode, mas essa equação ela é linearmente dependente das demais, é uma combinação linear das outras. Então, teu sistema vai ficar LD. Nós precisamos de um sistema LI. Então, vamos lá. Para o nó A. O nó A é justamente aquele exemplo que eu falei. O I1 mais o I3 é igual a zero. Primeira equação. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Tudo que entra com um sinal positivo, tudo que sai com um sinal negativo. As duas correntes entram aqui no nó A. Então, I1 mais I3 tem que ser igual a todas aquelas que saem, que não é nenhuma, zero. Legal. Nó B. Alguém me escreve aqui a primeira lei de Kirchhoff do nó B, no chat. E para o nó C e para o nó D. Agora, já. Tempo.
Vamos lá, pessoal. 10 horas e 22 minutos. Vamos ver se tem gente ainda na sala de aula acordada. Quanta gente ainda deve estar embaixo do edredom, ou teve que sair para fazer um cafezinho. Vamos lá, pessoal. Eu quero saber. Muito bem, obrigado, Gabriela. Olha só, ela está falando que o I3, no nó B, I3 é igual ao I4 mais I5. Excelente. Beleza. C. Vai, e o D está aqui, estou esperando, já vamos botando aqui no chat. Corrida crítica. Quem me colocar mais dessas respostas aqui, pede música no Fantástico, quer dizer, na próxima aula. Muito bem, nó D. I2 é menos I7, exatamente. É o mesmo raciocínio do nó A. I2 é igual a menos I7, ou I2 mais I7 igual a zero. O Caio está falando, seria menos I3, não? Vamos lá, vamos ver se o Caio está certo. A somatória das correntes nesse nó é verdade, Caio. Olha só, Gabriela, teve um escorregão aqui. Todas as correntes partem do nó B. O I3 sai, o I5 sai e o I4 sai. Então, de fato, ó, isso aqui deveria ser isso, ou, em outras palavras, I3 mais I4 mais I5 igual a zero. Tudo bem? E aí o nó C que estava faltando, Malik colocou, vamos ver, I2 menos I7 no nó D. Nó D. Opa, é verdade. Eu tinha falado que era igual ao nó A, não é. Exatamente. Quem falou aqui, o Gabriel acabou me corrigindo. Excelente. Vamos lá. De fato, o que acontece nesse nó D é que o I7, por exemplo, está saindo, eu vou colocar como nó, como sinal negativo, mais o I2 que está entrando é igual a zero. Ou tudo que entra é igual a tudo que sai. Tá bom? Esse é outro jeito de escrever. E o nó C que o Malik colocou, tá certinho, vê, nó C. Todo mundo chega nesse nó. Então é I5 mais I6 mais I7, tudo isso igual a zero. Legal? Quantas incógnitas eu tenho? Eu tenho I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. 7 incógnitas. Quantas equações eu tenho? 1, 2, 3 e 4. Tem alguma coisa que não está boa. Parece que, pelo jeito, já está isostático, né? Eu tenho, aliás, hipostático. Eu tenho menos equações do que incógnitas. Não, na verdade, tem talvez incógnitas que estão a mais. Que é o caso que está aparecendo aqui, ó. Existem pelo menos duas, pelo menos. Depois vocês vão ver que tem outras que podem também depender das demais. Que são as mesmas incógnitas. Eu estou dando outros nomes, tá bom? Vamos deixar dessa forma. Não se pode desse valor. Fiz a primeira lei de Kirchhoff para todos os nós, exceto a referência. Tá bom, guarda isso. Guarda com você. Vamos fazer a segunda lei de Kirchhoff em todas as malhas que nós escolhemos para o circuito. Então, aqui eu vou escolher esse desenho, porque ele para mim vai ser melhor. Vem comigo. Vamos para a próxima folha. Vamos fazer a segunda lei de Kirchhoff nesse cara aqui. Vamos lá. Segunda lei de Kirchhoff. Alguém de ascendência alemã, se quiser corrigir o meu Kirchhoff, me fale, tá bom? Eu não quero deixá-lo chateado por pronunciar o seu nome de forma incorreta. A segunda lei de Kirchhoff diz o seguinte: eu vou percorrer as malhas e vou somar todas as quedas de tensão. As quedas estão no meu outro desenho, vamos transportá-las para cá? Então, olha só, eu vou colocar vamos botar em azul escuro. Aqui era o V1, deve ser o V1. Aqui eu tinha colocado o V4. Aqui eu tinha colocado um V6 para cá. Aqui eu tinha colocado o V2. E aqui em cima, deixa eu ver, era o V7 nesse sentido, V7, e depois eu tenho o V5 aqui, e por último o V3 aqui. Nossa, que bagunça. Mas, vamos lá. A gente tem que fazer do caos o nosso lugar para trabalhar. Primeira malha, N, A,
B, N. O que a segunda lei de Kirchhoff diz é, eu saio de um nó, pode ser qualquer um deles, eu tenho que voltar para cá, dentro da malha. E ao longo do trajeto, eu vou assumir essa convenção aqui, ó, eu coloquei essa malha orientada deste jeito, e vou somando ou subtraindo as tensões que eu encontro no caminho, conforme a direção que eu dei, tá bom? Então, vamos lá. Na malha NABC, se eu saio do nó N, a primeira coisa que eu encontro no caminho é a tensão V1. Ela concorda com o meu sentido de percurso, então é mais V1. Quando eu chego aqui no nó A, eu vou para o nó B e encontro V3. Ele também concorda com o meu sentido de percurso. Tudo bem? Deixa eu ver só, o Gabriel mandou um comentário agora há pouco, mas acho que eu já corrigi. I2 menos I7. Isso, tá certo já. Muito bem, encontrei V3. Continuo o percurso para fechar a malha. Vou passar de B para N. Passo por R2, em R2 eu encontro V4, só que V4 é contra o sentido de rotação, menos V4. Cheguei no nó inicial de novo? Chegou. É o mesmo nó aqui embaixo. O que Kirchhoff disse é que isso daqui tem que ser igual a zero. Eu tenho que fazer isso para as outras malhas. Então, vamos lá. N, A, B, C, N, que foi a malha que, acho que foi o Malik que colocou a primeira vez. Vamos fazer a mesma coisa. Sai do nó A, V1, encontro V3. Opa, agora eu vou passar pelo R3, porque eu tenho que passar por esse laço ciano, né? R3 tem o V5, V5 é contra o meu sentido, menos V5. Tem o V6, V6 é na direção do meu sentido, beleza. Última malha, N, A, B, C, D, N. Mesma coisa, repete o início, V3 menos V5, só que em vez de descer pelo V6, eu encontro V7 no mesmo sentido, menos V2 contra o meu sentido. Beleza? Todas as equações de todas as malhas estão desenhadas. Professor, tem mais malha, tem outras equações? Até pode você escrever essas outras equações. Qual a sua surpresa? Elas são combinações lineares desse conjunto. Professor, dá para encontrar? Quem vai falar? Fala, Gabriela. Eu tô com uma dúvida, na verdade. Por que o V4 ele está no sentido contrário? Porque dependeu dessa minha escolha aqui, olha. A escolha da corrente no bipolo passivo é arbitrária. A da tensão também é arbitrária. A única coisa que você precisa tomar cuidado é que, para manter aquela convenção de receptor para bipolos passivos, se a corrente vai para um lado, a tensão vai para o outro. Então, começou essa história, Gabriela, porque eu escolhi I4 descendo, então V4 tem que ser para cima, tá bom? E se eu escolhi o I6 subindo, o V6 tem que ser para baixo. Tá bom? Entendi, obrigada. Se eu tivesse usado as duas correntes para cima, as duas quedas seriam no mesmo sentido. É só para dizer, existe uma arbitração. Eu posso escolher, só preciso ser consistente em manter para bipolos passivos, convenção de receptor, bipolo ativo, convenção de gerador. As relações entre tensões e correntes têm que guardar essas direções, tá bom? Vamos lá. Em isso sendo feito, vamos lá. Eu tinha 7 incógnitas lá em cima, se vocês se lembrarem. São 7 correntes. Com mais 3 equações... Aí eu tinha 4 equações. Opa, com mais 3 equações, tá ficando alguma coisa interessante. Mas pelo índice está errado. Porque correntes eram as minhas incógnitas. Aqui eu tenho 3 equações de tensão. São outras 7 incógnitas. Aliás, 7 incógnitas aqui. Não. Porque existem relações entre tensões e correntes que juntam esses conjuntos de equações. Vamos ver? Olha só. Olha o que acontece no bipolo R1. R1, ele tem a corrente é I3 indo para a direita. Vou colocar aqui, ó. I3, está aqui. Então, eu sei que I3 vezes R1, aliás, vamos botar isso em preto, I3 vezes R1 é igual a V3. Esse homem nesse bipolo. Vamos lá, próximo. R2.
R2, a corrente originalmente eu coloquei I4 descendo. Então, aqui existe um I4. Em preto, a lei de Ohm aqui diz, ó, tensão em R2 é, por acaso tensão em R2 eu chamei de V4. Para que podia ajudar se eu posso confundir, né? Se vocês quiserem, vocês chamem de VAB, VC, e aí as correntes de número, para tirar qualquer ambiguidade, tá bom? Mas é só prestar atenção. V igual a RI, então V4 igual a R2 vezes I4. Próximo bipolo, R3. R3, a corrente que eu coloquei é I5 para a direita. Então tá aqui, ó, I5 para a direita. Então, aqui eu venho e escrevo V5 é igual a R3 vezes I5. R4. Perini, não precisa me preocupar com a tensão e a corrente, se sinal é positivo, negativo. Não. Se você fez aquela arbitração das correntes e depois usou convenção do receptor para as tensões, é sempre positivo. Não tem sinal de menos que aparece em lugar nenhum, tá bom? Nas leis de Ohm. R4, a corrente é I6 está subindo. I6 está subindo. E a lei de Ohm aqui é V6 é igual ao R4 vezes o I6. Natália está dizendo, professor, o senhor está assumindo que os valores de resistência são conhecidos. Ah, sim, é verdade. Esse problema, Natália, o que eu estou dando de fato conhecido? Ó, sabidos V1, V2, R1, R2, R3, R4 e R5. Tudo bem? São conhecidos, tá? Senão fica uma coisa... Apesar que é o seguinte, em termos numéricos, as equações que a gente está fazendo são consistentes. Se eu, ao invés de ter tensões e resistências, tivesse tensões e correntes, eu poderia achar todas as resistências. Se eu tivesse correntes e resistências, eu poderia achar todas as tensões, tá bom? Mas vamos lá. O último cara é o nosso R5. R5. E R5 está dizendo que V7 é igual a R5 vezes a corrente, qual que é? É o I7. I7. Vamos só resgatar ela aqui. I7. Pessoal, agora vem um desafio. Nós temos aqui um conjunto de 3 equações de corrente, 4 equações de corrente, 3 equações de tensão e outras 5 equações que relacionam os dois gêneros. Isso é suficiente? A resposta é absolutamente sim. E vocês que vão terminar isso para mim em casa. Juntem tudo que está aqui, tudo que está aqui. Então, vou chamar esse aqui, ó. Esse aqui eu vou chamar de conjunto 3 de equações. Esse aqui, o conjunto 2 de equações. Este aqui, o conjunto 1 de equações. Então, é com 1, 2 e 3. Pode-se obter todas as correntes, tensões ou quedas de tensão, né? Aqui eu chamei de quedas de tensão. Quais são elas? As correntes são as I3, I4, I5, I6 e I7. V1, V2, V3, essas duas a gente já sabe, V1 e V2 já são conhecidas. V3, V4, V5, V6, V7. E se eu tenho todos esses elementos, então, de posse de todos eles, que seto horrível, Perini.
Nossa, é um problema legal. De posse de todas essas caras, eu consigo, então, resolver o meu sistema. Vai ficar para vocês fazerem em casa, eu vou colocar alguns valores para vocês brincarem, mas não termina aí. Existe mais uma coisa que pode ser feita a partir disso, que é uma análise sobre as potências fornecidas por todos os componentes. Então, de posse de tensões e correntes, calcule todas as potências em cada bipolo. O que eu quero dizer? Bipolo ativo, fonte, tensão vezes corrente. Bipolo passivo, resistores, tensão vezes corrente. Professor, preciso prestar atenção na convenção, se a corrente está entrando e saindo? Não. Uma surpresa que vocês vão ter aqui é que a matemática, depois de resolver todo o seu sistema linear, vai te provar aquelas coisas óbvias, que, por exemplo, o nosso I1 e o I3 são a mesma corrente, só que com sinais invertidos. Quando eu calcular as potências, eu tenho que usar exatamente isso cegamente. Eu vou fazer P é igual a V vezes I. Qualquer que seja o V, positivo ou negativo, qualquer que seja o I, positivo ou negativo, naquele elemento. Por exemplo, em R1, você vai usar as coisas que são particulares para o R1. Por exemplo, potência em R1 é a tensão em R1. Vamos visitar qual que é a tensão em R1. R1, a tensão é V3. Eu vou pegar o valor que o sistema linear me gerou para V3. Vou multiplicar pela corrente, que por acaso é o I3. Ah, potência na fonte V2. Eu vou pegar a tensão... Opa, não é resistência. Por que eu escrevi resistência? Potência na fonte V2. Fecha os olhos. É a tensão V2 vezes a corrente... Qual que é a corrente? É I2 aqui, ó. Esse é o I2. V2 vezes I2. V2 vezes I2. E quantas forem necessárias. Como eu usei aquelas convenções de gerador e convenções de receptor, essa é a conclusão que, se você fez o problema de forma correta, a somatória dos passivos, das potências, dos componentes passivos, menos a somatória das potências nos componentes ativos, isso tem que ser igual a zero. Se isso não der zero, há alguma coisa errada nas suas contas. Bom, uma coisa que talvez possa aparecer de perguntas, professor, quando você escreveu as equações de tensão e corrente, por que você não escreveu para os dois bipolos da fonte? Porque, se vocês se lembrarem, os bipolos da fonte são fontes de tensão, eles têm tensão que é constante, mas a corrente pode ser qualquer. Na verdade, eles são um grau de liberdade do sistema. Tá? Eles impõem aquela tensão. E a corrente depende de todo o resto. Tá bom? Então, pessoal, isso é um resumo de algumas das técnicas que a gente usa para resolver circuitos elétricos, de um jeito que é, vamos dizer assim, factível. Tá bom? Carolina, professor, acho que ainda estou um pouco confusa. Na parte da potência, eu não coloco sinal mais ou menos, eu vou só contabilizar no final. Sim, se você fizer, como eu estava dizendo para vocês, lá no início nós tivemos hipóteses importantes. Essas daqui, ó. Se eu estou fazendo uma distribuição das tensões e das correntes dos bipolos, eu admito para o bipolo ativo essa convenção de tensão e corrente, para o bipolo ativo essa convenção de tensão e corrente, para os bipolos passivos essas outras. Tá bom? Se eu me assegurei disso, eu chutei as correntes, mas a direção das tensões eu fiz bonitinho para obedecer a isso. Esta última parte funciona lindamente. As potências nos resistores vão ser sempre positivas, se eles estiverem consumindo potência. As potências nas fontes
também vão ser sempre positivas se eles estiverem produzindo potência. E aí o balanço deles pode ser um menos o outro menos o 1, tem que dar 0. Tudo bem? Bom, é por isso que a gente tem que tomar esses cuidados com essas convenções. Eu quero usar o que eu quiser. Dá para resolver? Dá, mas cuidado, cada ponto do seu problema você vai precisar analisar o que aquilo significa, tá bom? Aqui eu coloco uma metodologia que sinteticamente consegue resolver quase todos os nossos problemas, eu diria todos, tudo bem? Em regime permanente, em circuitos de corrente contínua, tá bom? Legal. Pessoal, existem mais conceitos... sim, Natália, é só nesse final que você vai descobrir se de fato um bipolo está consumindo ou produzindo potência. Porque na prova, por exemplo, eu tenho um bipolo lá que, num modo de operação, ele consome, e depois, num outro modo de operação, ele fornece. Depende de cada circunstância. Aquele circuito da prova, na verdade, eram dois. O circuito com o carregador e o circuito sem o carregador. Em cada um deles, essas relações de tensão e corrente têm valores diferentes, sinais diferentes, e as potências vão significar outra coisa. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, existem mais técnicas, e eu vou apresentar essas técnicas conforme eu vou desenvolvendo os conceitos das nossas próximas aulas. Então, eu já vou começar hoje com um conceito importante, que é aqueles relacionados aos circuitos de corrente alternada. Então, a primeira apostila de corrente contínua está terminada? Sim, corrente alternada. Vocês, inclusive, vão me ler essa próxima apostila, já começar a fazer exercícios já para a próxima aula. Mas na apostila de circuito de corrente contínua tem alguns conceitos lá que eu vou trabalhar, que é, por exemplo, o equivalente de Thevenin, tem uma crase no E, equivalente de Thevenin, ou o equivalente também de Norton, teorema da superposição, as correntes fictícias de Maxwell. Inclusive, eu estou devendo uma resolução que um colega pediu. Professor, eu cheguei num resultado esquisito aqui, fazendo um exercício da lista pelas correntes fictícias de Maxwell. Eu preciso ainda resolver, não resolvi, me perdoe. Correntes fictícias de Maxwell. Tudo isso daqui eu vou visitar ainda, só que eu vou aproveitar o contexto de circuitos de corrente alternada para trabalhar. Vale tudo. Tudo que eu vou ensinar agora em CA se aplica também a CC. Tudo que nós vimos em CC se aplica também a CA. Só que os nossos números não são mais reais. Então vamos ver isso. Primeira coisa. Diga. A segunda lei de Kirchhoff vale para corrente alternada e ela só vale para um circuito fechado, né? Sim. Justamente. A segunda lei de Kirchhoff, ela diz... A somatória das tensões numa malha pressupõe que é um circuito fechado. Eu saio de um lugar e ele volta para esse lugar. Se ele não voltar, desculpa, o circuito está aberto. E, na teoria, a corrente que passa no circuito aberto é zero, porque, desculpa, não tem um percurso fechado. E o circuito já não é mais fechado, a tensão não vai ser zero. Vai ter uma diferença de potencial que é diferente de zero. Tudo bem? Sim, ok. E tudo que a gente viu de corrente contínua está valendo para a corrente alternada. Primeira lei de Kirchhoff, segunda lei de Kirchhoff, lei de Ohm, tá bom? Só que com algumas releituras. Vamos lá. O que hoje eu preciso constituir com vocês é o conceito de corrente alternada. Nós chamamos de corrente alternada aquela excitação, é o nome que a gente usa também em inglês, tá bom? Excitation. De um circuito elétrico em que a tensão ou a corrente não é mais uma grandeza que se comporta de forma contínua ao longo do tempo. Até eu já estava fazendo um mind blow de vocês na atividade, porque o carregador que eu dei para vocês, professor, a corrente está mudando ao longo do tempo, a tensão está mudando ao longo do tempo, o circuito é alternado. Ele é um circuito de corrente contínua. Só que ao longo de muito
tempo, eu estou alterando algumas características desse circuito. Então, se você quiser me dizer que a tensão não é contínua, a corrente não é contínua, eu até aceito, mas instantaneamente, percebe, o período de carga numa bateria é de algumas horas. Por 1 minuto, por 1 segundo, é um circuito de corrente contínua assim, e é só você analisar naquele instante de tempo. Por isso que as equações todas continuam válidas. Em corrente alternada, o único cuidado que eu tenho que ter é, nesse instante, qual é o circuito que eu tenho? Nesse instante, qual que é o circuito que eu tenho? O circuito vai mudar, Pellini? Não, não vai mudar em termos de topologia, mas as tensões e as correntes vão. Mas se o sistema é linear, guardam-se as proporções e as regras de linearidade. Mas tem alguns cuidados. Vamos lá. Circuitos de corrente alternada, então, a gente está se referindo, a gente chama de corrente alternada porque é o nome geral que a gente dá, mas é tensão e corrente alternada a uma onda, eu vou colocar aqui em azul, tá bom? Que tipicamente tem uma distribuição senoidal ao longo do tempo. Então, isso aqui vai para lá, continua, e desculpa, precisa cruzar pelo zero quando o tempo é igual a zero? Não. Essa é outra coisa interessante. Eu poderia escolher aqui o meu eixo do tempo para ficar em qualquer lugar. Sim, qualquer lugar. E, vamos lá, essa aqui é a minha tensão. Um circuito de corrente alternada, ele tem uma corrente, depende das resistências, de outros componentes que tem nessa corrente, e vai fazer com que essa corrente ela tenha intensidade maior ou menor, então vai ser mais com uma amplitude maior, uma amplitude menor, e nós vamos ver um fenômeno curioso, que é a corrente e a tensão não necessariamente estão perfeitamente alinhadas, como eu estou fazendo aqui, mas elas podem estar adiantadas, atrasadas, vamos ver já já o que é isso, e até, por exemplo, em contrafase, aliás, eu não sei como eu vou representar contrafase, porque o cara aqui não faz o espelhamento, mas eu podia ter essa corrente exatamente invertida para baixo. Bom, eu vou colocar aqui de forma geral, por enquanto, para a gente trabalhar um pouco, vamos deixar assim. Vamos lá? Essas são as que eu vou deixar corrente vermelha. Vamos lá pegar minha caneta. E isso daqui, então, é a minha tensão. Eu estou usando uma letra minúscula e não mais uma letra maiúscula, porque justamente é para denotar que é uma variável do tempo. Eu tenho uma corrente, que também é outra variável no tempo. E quando a gente fala de circuitos em corrente alternada, significa que essas excitações, seja numa fonte de tensão, num bipolo, uma fonte de corrente, tem sempre esse formato. E esse formato tem uma equação algébrica peculiar. Nós vamos adotar ela como um valor máximo vezes. A apostila de vocês adora usar seno. Mas, desculpa, do planeta onde eu venho, seno e cosseno só estão diferenciados por uma fase de 90 graus. Eu adoro usar cossenos. Então aqui eu vou usar o seguinte, ó. Todas as minhas tensões eu vou representar por uma amplitude vezes um cosseno de uma frequência, que nós chamamos de frequência angular, que depende de uma frequência linear, vezes o tempo, mais uma fase inicial. Sabe lá Deus o que é essa fase. O João está falando, seno é bem mais chave, né? A derivada de seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Seguinte, é uma questão de gosto. Então, quer vocês não gostem ou não da minha seleção eclética de músicas, vocês têm que me aguentar. Da mesma forma, vão ter que me aguentar com cossenos. O raciocínio é o mesmo, e daqui a pouco eu vou pouco me lixar se é seno ou cosseno. Vamos lá. Essa é a tensão. E a corrente? A corrente vai ter uma regra de formação muito parecida. Cosseno de 2π vezes f vezes t mais um θ, eu coloquei um θi. Essa é a forma de todas as tensões, de todas as correntes num circuito em corrente alternada. O que eles têm em comum? Tem uma coisa muito importante. Esse cara aqui, ó. Isso e isso, tá bom? A tal da frequência
Se o nosso sistema é linear, se o nosso circuito é linear, ela vai sempre ser a mesma. Vamos botar o pé no chão. Vocês já ouviram falar que a tensão da rede elétrica pode até ter sido vista no laboratório. É 60 Hz. Sim. No Brasil, os geradores elétricos fornecem tensão. Professor, como é que eu faço isso? Eu tenho 8 minutos para falar para vocês. Ela tem uma certa definição. No Brasil, a frequência das tensões é 60 Hz. E das correntes? Certeza absoluta, vão ser 60 Hz também. Por quê? Porque os circuitos têm um comportamento bastante linear. Professor sempre tem um senão nos seus discursos. Isso sempre é verdade, nem sempre. Alguns circuitos hoje têm algumas não linearidades e aí aparecem frequências distintas das 60 Hz. Quem gosta aí de música, tá, vai ver na teoria musical, estudar circuitos elétricos em corrente alternada é como estudar música, só que com um tom bastante monótono, apenas 60 Hz. Mas em toda a sua realidade, pode aparecer componentes nos circuitos elétricos que não podem ser excitados com 60 Hz, mas que não têm resultado dessa excitação em 60 Hz. Eles podem ter, por exemplo, se eu coloco uma tensão de 60 Hz, eles consomem uma corrente de 60 Hz, mais correntes harmônicas. Tem timbres, tá? Envelopes, tá? Então, é um caso mais geral. O que nós estudamos nos nossos circuitos são aqueles que nós chamamos de regime permanente, senoidal, com circuitos lineares. Então, tudo que eu vou falar para vocês é por causa dessas hipóteses simplificadoras. É senoidal apenas e é um circuito linear. Então, a frequência vai ser a mesma. A frequência, ela é constante. E isso é uma coisa interessante. A frequência da rede elétrica é tão constante que você pode sincronizar um relógio contando ciclos de tensão da rede elétrica. Tem rádios relógios antigos, esses que tinham na cabeceira dos nossos avós, dos nossos pais, nossas mães, que trabalham dessa forma. Como é que eles se sincronizam? Ele tem um cristal de quartzo? Não, ele está sincronizado na rede elétrica. Só que ele precisa saber se ele está no Brasil ou está, por exemplo, na Europa, porque a Europa é 50 Hz. Essas histórias aí, perguntem para o professor Giovanni na aula dele de laboratório. Professor, me explica aí a origem dos 60 Hz no Brasil, dos 50 Hz na Europa, por que tem essa loucura? É uma história bastante interessante, tá legal? Bom, o Brasil, inclusive, tem uma coisa interessante. A usina hidrelétrica de Itaipu, metade dos seus geradores produzem energia em 60 Hz e metade em 50, porque o acordo de Itaipu Binacional é que a usina é simétrica, tanto do ponto de vista do Paraguai quanto do ponto de vista brasileiro. Tem a mesma quantidade de empregados paraguaios do empregados brasileiros, para você ter uma ideia. E na decisão, então, tiveram que atender. Qual que é a frequência do sistema elétrico brasileiro? 60 Hz. Qual que é a frequência do sistema elétrico paraguai? 50. Coisas mais interessantes. O Paraguai não consome toda a energia de Itaipu. É muita energia. Ele, na verdade, consome 1 ou 2 turbinas. E as outras 8 turbinas? São 20 ao todo. O Brasil compra energia de 50 Hz e insere no sistema brasileiro. Como que eu coloco 50 Hz em 60? Não coloca. Você precisa adaptar através de conversores eletrônicos. E tem uma coisa lindíssima que é um sistema de corrente contínua que faz isso. Assuntos para outras aulas. Vamos lá. O que eu preciso confessar com vocês aqui é que como que eu produzo essas tensões? Como é que, então, eu trabalho com circuitos dessa forma? O que eu vou colocar apenas na aula de hoje, mas vocês vão me prometer que vão estudar a nossa apostila, porque o Giovanni vai precisar de conceitos de corrente, fator de potência, e vai ser meio encavalado com a nossa próxima aula, tá bom? É que, se eu tenho uma fonte agora no meu circuito, não vou representar mais com aquela fonte tradicional, eu vou representar agora por uma bolinha, e eu vou ser bastante preciso aqui no meu desenho. Essa aqui é a minha nova fonte.
E quando ela é de uma fonte de tensão contínua, eu vou colocar uma ondinha aqui dentro, tá bom? E entre esse terminal e esse, existe ainda a tensão que a gente conhece. Só que essa tensão, ela depende, ela varia no tempo. E isso daqui eu vou aplicar aos meus elementos de circuitos elétricos. Por enquanto eu vou colocar resistor, que a gente já conhece as relações fundamentais, vou admitir um nó de referência, e se esse resistor aqui tem um valor R, eu sei, absolutamente tenho certeza, que o V no resistor, ele está relacionado à corrente que circula pelo meu circuito, I de T, pela lei de Ohm. Funcionava em corrente contínua, tem que funcionar em corrente alternada. Então, como é que eu resolvo meus circuitos? É só pegar a expressão da tensão e obter a expressão da corrente. Sim, por exemplo. Eu vou colocar uma tensão que é 150 vezes um cosseno de 2π vezes 60. O θV eu vou fazer zero, ou seja, como se eu estivesse admitindo, quando o tempo igual a zero, a tensão está no máximo. Tá? Um exemplo. Tá? Se a minha resistência ela tem 10 ohms, qual que vocês acham que é a expressão da corrente? Professor? Oi? A tensão é constante? Aqui não tem tempo na expressão. Você esqueceu de colocar o tempo? Não, pelo amor de Deus, não é para ser constante. Faltou um cara aqui e matei alguém de desgosto. Obrigado, Malik. Vamos lá. Esse cara aqui, 2π60 vezes tempo. Então, a corrente aqui não tem muito segredo. É só pegar a tensão, do jeito que vocês estão vendo, dividir pela resistência, que é o 10 ohms, e eu tenho a expressão da corrente. 2π60 vezes tempo. Ok? Isso aqui ainda é volts, isso aqui ainda é ampere, se isso daqui foi fornecido em ohms. Legal? Então, pessoal, eu vou me estender 5 minutinhos aí das 11, tá bom? Primeira coisa, vai ser simples assim a nossa vida? Não. Quando eu tenho apenas resistências, as equações são puramente algébricas. Mas se vocês lembrarem, tensão e corrente em outros bipolos são equações diferenciais. É o caso da tensão no capacitor, da corrente no indutor. Moral da história. Quando eu começar a colocar os nossos outros componentes, esse conjunto de equações aqui se torna um conjunto de equações algébricas e diferenciais. Uso a lei de Kirchhoff, primeira e segunda, cegamente, as relações de tensão em corrente nos indutores, nos capacitores, e esse é o meu problema, conjunto de equações diferenciais. E quando eu digo um conjunto, é porque é um sistema linear. É difícil no cálculo resolver uma equação diferencial? Imagina um sistema de equações diferenciais. Bom, essa é o tagline da nossa aula. Sim, vai ser, Natália, uma coisa que vai acontecer, se a tensão é cosseno, a corrente também vai ser cosseno? Sim, só que o que pode acontecer é que a corrente e a tensão podem ter defasagens, e a defasagem, por exemplo, se for igual a 90 graus, o cosseno se torna seno, ou o contrário. Então, cuidado. Eu vou sempre usar cosseno nas minhas equações, a apostila está sempre usando seno, mas a gente vai abstrair isso. E esse é o finalzinho da nossa aula. O que eu quero dizer para nós é que nós não vamos usar uma teoria no domínio do tempo. Nós vamos mudar a forma de representar as nossas tensões e as nossas correntes por algo que nós chamamos de fasor. E fasor é uma quantidade que traduz a mesma coisa que está contida na forma de onda original da tensão, na forma de onda original da corrente, só que utilizando uma metodologia para descrever. Aqui a gente coloca um módulo
e eu vou ensinar para vocês na próxima aula, esse módulo a gente convenciona usar o que nós chamamos de valor eficaz. Esse valor aqui, a gente chama de valor de pico, ou valor máximo, tá? Valor máximo. Ou valor máximo ou de pico. Nós não vamos usar valor de pico, nós vamos usar uma coisa que a gente chama de valor eficaz. E as nossas tensões e correntes vão ser números que não são mais números reais, eles pertencem ao conjunto dos números complexos. Ou seja, esse V nosso, ele vai ser um A mais um IB. Só que como o I é corrente, em geral para circuitos elétricos, a gente usa o operador imaginário como J. A mesma coisa vai acontecer com a corrente. O nosso I vai ser um C mais um JD. Se preparem, próximas aulas nós vamos visitar isso. E últimos 2 minutos, alguém às vezes pergunta, como é que eu produzo uma tensão senoidal? Eu tenho um programa que foi um projeto de formatura meu, de 1999, que eu revisitei aí ultimamente. Todo mundo está vendo a minha tela? Esse senhor aí que está nessa tela é o Charles Concordia. É um cara que dedicou a sua vida para estudar geradores de corrente alternada, geradores síncronos. É uma máquina elétrica que vocês vão ver brevemente. O Ivan perguntou, nós vamos usar Laplace? Vamos. Nós vamos pensar muitas coisas no domínio não mais do tempo, tá? No domínio da frequência. Guardem aí o suspense. O que o Concordia fez? Ele estudou como gerar essas tensões, mas de verdade ele é um cara até moderno. Quem começou a trabalhar com isso foi Nikola Tesla, foi Galileu Ferraris, foi várias personalidades de 1800 e bolinha, que trabalhavam com eletricidade e perceberam, além de produzir tensões contínuas nas baterias, num gerador de tensão contínua, num dínamo, eu consigo produzir também tensões alternadas. Então o que é o princípio deste programinha? É mostrar o fundamento disso. Então, o que está sendo mostrado aqui, pessoal, em laranja, é uma espira, tá bom? Uma espira mesmo. Se vocês forem ver, essa espira, ela é um pedaço de cobre, uma fita, tá bom? Que eu fiz num caminho no espaço. E um dos terminais da fita, se vocês forem ver, está ligado nesse anel vermelho, e o outro terminal da espira, tá bom? Está ligado nesse anel azul. Pode ver, ó, eles não estão em curto-circuito. O lado esquerdo da espira está no anel vermelho, o lado direito da espira no anel azul, tá bom? Legal. Essa espira eu estou colocando no meio de um campo magnético produzido por 2 ímãs. Então aqui na parte de cima eu tenho um polo norte, aqui na parte de baixo um polo sul, tá bom? E as linhas de campo eu estou tentando representar grosseiramente por esses tracejados em verde, tá bom? O que as pessoas perceberam é que se eu conseguir colocar uma espira em rotação sobre um campo magnético que é fixo, aparecem entre as extremidades da espira, ou entre esses 2 anéis, a vermelho e azul, uma tensão elétrica. E essa tensão eu consigo ver ao longo do tempo, se eu colocar essa espira para rodar. Então eu vou rodar uma simulação que vai fazer essa espira girar. Vamos lá. Tarará. E olha o que acontece com a onda verde. Talvez aí está bem fininho o gráfico. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Realce das linhas, para ficar um pouco mais grosso. É assim que você produz tensão alternada. Professor, o que está acontecendo aí? A variação do campo magnético na espira produz uma tensão induzida. É um efeito de eletromagnetismo, a gente chama de lei de Lenz, também pode ser obtido a partir da lei de Faraday. É a indução magnética. Bom, é assim que eu produzo tensões. Se eu pegar esses 2 anéis aqui, ó, que estão girando, e coletar energia através desses 2 quadradinhos que estão aqui na tela, tem um quadradinho que está encostando no anel vermelho, um quadradinho encostando no anel azul. Eu pego essa tensão e posso usar para o que eu quiser. Esses são carvões, são escovas, que extraem a tensão desse enrolamento que está girando, dessa bobina que está girando. E põe no resistor, qual vai ser o seu resultado? Vai ter uma corrente. O interessante só, a brincadeira desse exercício, é que a frequência da tensão está relacionada com a velocidade de rotação. Então, eu não acelerei a rotação, eu acelerei a simulação.
Vamos fazer a rotação ser menor? Eu vou diminuir o torque aplicado na espira. Olha o que acontece com a frequência das minhas tensões. A frequência diminui, e acontece também uma outra coisa, está diminuindo a amplitude da tensão. E se eu colocar torque para o outro lado, e girar a espira no outro sentido, volta a ser senoidal, como sempre foi, a frequência vai acelerando, daqui a pouco ela se estabiliza, mas se vocês forem analisar esse estado agora, o estado anterior, a tensão ainda está alternada, ela só se alterou de polaridade. Mas como ela altera de polaridade ao longo do tempo, ela continua sendo alternada, mudou só uma referência marota. Então, pessoal, 11 horas e 8 minutos, vocês têm outras aulas em sequência. Foi um prazer tê-los aqui. Na próxima aula eu revisito um pouco disso, se alguém tiver alguma dúvida, mas nós vamos começar com a representação fasorial de tensões e correntes e a representação fasorial dessas tensões e correntes em bipolos. Não só o resistor, agora nós vamos de fato ver a utilidade de capacitores e indutores em redes elétricas. Tá bom? Vamos ver potência, vamos ver correção de fator de potência, que isso o professor Giovanni vai precisar para as próximas aulas. Então, pessoal, às 11 horas e 8 minutos, foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos daqui a 15 dias. Lição de casa. Leiam a apostila de corrente alternada, façam os exercícios, vamos trabalhar os conceitos que estão por lá. Disponham, pessoal. Até a próxima aula. Obrigada, professor. Professor, até a próxima aula. Até a próxima, pessoal. Obrigada, professor. Até a próxima. Bom final de Até a semana. próxima. Igualmente para vocês. Ainda quintou, mas daqui a pouco sextou. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem, professor. À vontade. Até semana que vem.